3 dias, 180 toneladas. Nenhuma estrada construída. Foi isso que uma frota de aeronaves não tripuladas precisou para transportar aço e concreto suficientes até o topo de uma montanha na China para construir 3 torres de transmissão de energia. Um trabalho que antes levava um mês inteiro de caravanas de mulas e teleféricos construídos manualmente. Você ouviu direito. E não, isso não é um teaser de protótipo. É uma operação concluída e verificada por uma emissora estatal realizada por uma concessionária de energia regional. Deixe-me explicar o que isso significa em termos simples. Se você já viu uma obra parada por semanas porque os equipamentos não conseguiam subir uma ladeira, você já entende o problema que isso resolve. Mas aqui está a parte que deixa as pessoas de queixo caído. Essa frota nem sequer é composta pelos drones mais estranhos ou avançados que a China tem em operação atualmente. Não é por acaso que ficou em primeiro lugar. Deixe seu like e inscreva-se, porque ao final deste vídeo você vai entender exatamente como 10 classes de drones completamente diferentes estão silenciosamente revolucionando setores inteiros. O número 10 desta lista não parece grande coisa à primeira vista, e essa é exatamente a intenção. Imagine um agricultor parado na beira de um campo, que antes levava um dia inteiro para ser pulverizado manualmente ou com trator, inalando produtos químicos o tempo todo. Agora, imagine esse mesmo campo finalizado em 20 minutos por via aérea, sem ninguém na área de pulverização. Essa é a base de toda a lista. A máquina responsável por isso é o DJI Agras, um drone agrícola compacto com pernas semelhantes às de uma aranha que discretamente se tornou a aeronave mais utilizada na história da agricultura. Até este ano, aproximadamente 600 mil dessas unidades estão trabalhando em campos em mais de 100 países, tratando mais de 300 tipos diferentes de culturas. Os Estados Unidos têm cerca de 900 milhões de acres de terras agrícolas no total. A frota da DJI sozinha já pulverizou e semeou uma área maior do que essa. Eis o que a maioria das pessoas entende errado sobre a tecnologia de drones na China. Elas presumem que se trata apenas de peças de exibição e equipamentos militares. A verdade é mais prosaica e muito mais impactante. É um pulverizador agrícola com pernas de aranha que está silenciosamente mudando a forma como o planeta inteiro produz alimentos. O número 9 segue essa mesma lógica e a coloca no céu acima do seu jantar. A Meituan Gigante, de entrega de comida responsável por aproximadamente 1/3 dos pedidos em restaurantes na China, expandiu sua rede de drones para mais de 900 mil entregas concluídas, operando mais de 70 rotas em 6 cidades, incluindo Shenzhen, Pequim, Xangai e, desde o ano passado, Hong Kong e Dubai. A SF Express opera uma rede paralela para encomendas e suprimentos médicos. Nenhuma delas é mais um programa piloto. O sistema da Meituan agora possui uma licença de operação em todo o território nacional emitida pela Autoridade Reguladora de Aviação da China, a primeira desse tipo já concedida. O tipo de aprovação que empresas ocidentais de entrega por drones levaram anos a mais para sequer solicitar. O que ninguém comenta é o que aconteceu com o tempo de entrega em si. De 10 a 20 minutos toca, para retirar até 25 minutos mais rápido que um entregador terrestre na hora do rush. Não é novidade. Infraestrutura. E a infraestrutura, como se vê, é apenas o aquecimento. O que vem a seguir não pulveriza um campo, nem entrega um pedido de almoço. Ela observa você. O número 8 é pequeno o suficiente para desaparecer entre 2 dedos. Algo com 2 asas em forma de folhas, 3 pernas mais finas que um fio de cabelo humano e um corpo que se poderia equilibrar na unha sem sentir o peso. Algo que bate essas asas 500 vezes por segundo e consegue passar por uma janela entreaberta sem que ninguém perceba sua chegada. Este é o drone Mosquito construído por engenheiros da Universidade Nacional de Tecnologia de Defesa na província de Hunan. Com 0 gramas,
e cerca de 2 cm de comprimento, é indistinguível do inseto real que lhe dá nome em imagens captadas pela câmera. O estudante Ling Hexiang, em uma entrevista à emissora estatal CCTV-7, afirmou que o drone é especialmente adequado para reconhecimento em espaços confinados, o que, em outras palavras, significa que ele pode ir a lugares onde nenhuma máquina maior conseguiria. Atrás de uma porta longo do teto, em uma sala onde ninguém espera ser observado. O que torna este drone verdadeiramente extraordinário é o seguinte: integrar uma fonte de energia, uma câmera e um sistema de comunicação em algo do tamanho de um inseto é um dos maiores desafios de miniaturização na robótica, e os engenheiros passaram anos tentando, sem sucesso, até que este projeto finalmente se mantivesse estável no ar. A bateria nessa escala é menor que um grão de arroz e ainda precisa resistir a uma batida de asas rápida o suficiente para ficar borrada na câmera. O número 7 troca a furtividade pela força bruta e resolve um problema que nada tem a ver com se esconder. No inverno passado, na província de Sichuan, um trecho de 500 metros de uma linha de transmissão de 800 mil volts desapareceu sob mais de 1 centímetro de gelo. Uma camada tão espessa que foi capaz de romper o cabo de aço sob o próprio peso e deixar municípios inteiros sem energia elétrica por dias. Um drone içou um robô de degelo a 120 metros de altura, colocou-o diretamente sobre o cabo congelado e limpou toda a extensão em apenas 15 minutos. Imagine um equipamento de limpeza de janelas, só que em vez de rodos ele usa um braço mecânico que balança com força suficiente para quebrar o gelo de um cabo mais grosso que o seu pulso, um golpe preciso de cada vez. Ao State Grid Sichuan mantém agora 5 desses drones e 5 robôs em prontidão permanente para o inverno, com o apoio de 340 sensores de gelo instalados em suas linhas de alta tensão. O método antigo consistia em um eletricista pendurado por uma corda em meio a uma nevasca, torcendo para que o gelo quebrasse antes dele. Remover o gelo de um fio é uma tarefa de manutenção. O que vem a seguir deixa de ser manutenção e passa a ser combater incêndios que nenhum outro meio na Terra consegue alcançar. A resposta, número 6. É uma pergunta que todo o corpo de bombeiros do planeta teme, em silêncio, o que acontece quando o fogo está a 200 andares de altura, muito além do alcance de qualquer caminhão com escada já construído. Em Shenzhen, engenheiros levaram recentemente um drone de combate a incêndios em arranha-céus a um novo patamar. Um jato de água potente o suficiente para percorrer 36 metros foi disparado de uma posição de voo estacionário a 306 metros do solo. Imagine uma mangueira de jardim capaz de derrubar uma lata de lixo a uma distância equivalente ao comprimento de um campo de futebol, só que essa mangueira está voando e a lata de lixo é uma fachada em chamas que nenhuma equipe de apoio em terra conseguiria alcançar. Os caminhões de bombeiros tradicionais atingem uma altura máxima de cerca de 30 andares, às vezes menos, dependendo do equipamento. Este drone não tem um limite de altura como um caminhão. Ele tem um limite de bateria e esse limite diminui a cada ano à medida que a tecnologia evolui. É aqui que a história realmente começa para um corpo de bombeiros, porque pela primeira vez na história do combate a incêndios urbanos, a altura em si deixa de ser o inimigo. O número 5 não se parece em nada, que é exatamente o objetivo do projeto. Pesquisadores da Northwestern Polytechnical University passaram anos aprimorando um ornitóptero. Um drone que voa batendo asas de verdade em vez de girar rotores, apelidado de pequeno falcão. Em 2022, o mesmo grupo de pesquisa estabeleceu um recorde mundial do Guinness para o voo mais longo já registrado por um drone com asas batendo,
e uma única bateria com duração de 2 horas 34 minutos e 38 segundos. Mais tarde, eles quebraram seu próprio recorde, ultrapassando 3 horas no ar, usando apenas o movimento de bater as asas e uma bateria menor que um carregador de celular. Parece que não deveria funcionar. Um pássaro mecânico batendo as asas pelo céu durante horas a fio, gerando sustentação exatamente como um falcão de verdade. E é exatamente por isso que funciona. A maioria das pessoas que leem sobre isso nunca supera a novidade de um drone em forma de pássaro. Poucos param para perguntar o quão brutalmente difícil é projetar um voo batido sustentado, muito menos deter um recorde mundial. Máquinas individuais. Resolver problemas individuais é uma história. O que acontece quando eles começam a trabalhar como uma equipe coordenada é algo completamente diferente e consideravelmente mais difícil de realizar do que qualquer aeronave individual, por mais inteligente que seja seu projeto. Um canhão de água pairando no ar e um falcão mecânico batendo asas resolvem exatamente um problema cada um isoladamente. Nenhum deles explica o que acontece quando uma dúzia de drones precisa confiar na posição uns dos outros em tempo real, sem margem para erros. O número 4 se move em enxames não sozinho e aparece precisamente quando o próprio terreno falha. Após terremotos e inundações. As equipes de resposta a emergências chinesas agora utilizam as coordenadas de drones que mapeiam prédios desabados, transmitem assinaturas térmicas de sobreviventes presos e direcionam equipes de resgate até eles em tempo real. O trabalho que antes levava horas para equipes em terra foi condensado em minutos, porque uma dúzia de aeronaves consegue sobrevoar uma área de desastre mais rapidamente do que qualquer helicóptero individual e enxergar através da fumaça, poeira e escuridão que impediriam completamente o voo de uma aeronave tripulada. Nenhum drone individual no Ensam precisa ser brilhante. Ele só precisa se comunicar com os outros, compartilhar dados de posição e transferir a cobertura assim que a bateria de uma aeronave estiver fraca. A mesma lógica que impede a colisão de um bando de pássaros se aplica às operações de busca e salvamento. O número 3 não resgata ninguém. Ele simplesmente se recusa a parar de crescer. Em fevereiro deste ano, sobre o Parque Lugang em Hefei, uma empresa chamada Ehang Egret lançou 22.580 drones em uma única formação controlada por um computador como parte do gala do Festival da Primavera do China Media Group. Apenas 25 aeronaves não conseguiram decolar. Esse número por si só já seria suficiente para reescrever os livros de recordes. Superou a marca anterior de 15.947 em quase 7.000 aeronaves em um único salto. Não era o número bruto que mais importava. Era o fato de um único sistema de controle poder coordenar todos eles, formando lanternas, paisagens urbanas e formações variáveis no céu noturno sem uma única colisão no ar. O segundo modelo coloca uma pessoa dentro da aeronave, só que não há piloto algum. O EH-200 e 16 SDA. Ehang é um eVTOL biposto totalmente autônomo que recebeu o primeiro certificado de tipo oficial do mundo para um drone de transporte de passageiros concedido pela Administração de Aviação Civil da China em 2023, após mais de 1.000 dias de testes e avaliações. Não é um brinquedo nem um modelo conceitual apresentado em uma feira comercial e nunca mais visto. Uma aeronave certificada, autorizada para operação comercial, transportando 2 passageiros humanos sem ninguém nos controles. E nada disso, nem o enxame, nem uma asa batendo, nem a aeronave com a cabine vazia, é o número 1 desta lista. O número 1 não parece futurista? Tudo. Sem lasers, sem asas, batendo, sem formação de dezenas de milhares de luzes. Parece apenas 16 drones de carga comuns
subindo a encosta de uma montanha carregando aço como um drone de entrega transporta comida para a viagem. Mas um homem chamado Wang Fangming dirá que este é o item mais importante de toda a lista e ao final deste vídeo você entenderá exatamente o porquê. Wang Fangming é responsável pelo planejamento e construção da Yunnan Power Grid Corporation e na primavera do ano passado enfrentou um problema que vem comprometendo os orçamentos de construção no sudoeste da China há décadas. 3 novas torres de transmissão de energia elétrica precisavam ser erguidas em uma crista no condado de Shizhou, a altitudes que chegam a cerca de 1.650 metros. Terreno kárstico, penhascos íngremes de calcário, ausência de estradas e nenhuma maneira viável de construir qualquer uma sem meses de detonações e terraplanagem em uma floresta frágil e protegida. A solução padrão na construção de redes elétricas na China é um teleférico, uma linha de bonde aéreo-temporária instalada manualmente, torre por torre, na encosta da montanha, levando quase um mês até que uma única viga de aço seja colocada em posição. Ou a equipe de Wang escolheu algo que quase ninguém na construção de redes elétricas na China havia tentado nessa escala antes. Em vez de construir infraestrutura para transportar os materiais, eles decidiram transportá-los diretamente por via aérea, usando uma frota coordenada de 16 drones de carga pesada. Mas o que torna isso verdadeiramente extraordinário. Cada aeronave individual dessa frota carrega apenas algumas centenas de quilos por voo, uma quantidade insuficiente para fazer diferença em um projeto desse porte. Mas os drones voavam autonomamente ao longo de rotas GPS predefinidas, fazendo dezenas de viagens por dia, desviando-se entre paredões rochosos com uma precisão que Wang comparou posteriormente na emissora estatal CCTV à entrega aérea por correio. Imagine isso menos como um guindaste, levantando uma carga enorme e mais como uma colônia de formigas movendo uma montanha de grãos. Individualmente insignificantes, coletivamente capazes de mover algo muito maior do que qualquer um deles jamais conseguiria carregar sozinho. Em nenhum momento houve pilotagem manual. Não havia margem para o tipo de deriva que seria um pequeno incômodo em céu aberto, mas que se torna genuinamente perigosa na borda de um penhasco de calcário. A maioria das pessoas que leem sobre projetos de construção com drones nunca chega a esta parte. O problema difícil nunca foi levantar aço. Existem muitos drones capazes de levantar aço. O grande desafio era coordenar 16 aeronaves em trajetórias de voo estreitas e sobrepostas acima de um penhasco com tolerância zero para colisões no ar, e fazer isso de forma tão eficiente que um engenheiro cético com a carreira em jogo estivesse disposto a aprovar a operação. Wang Fangming vinha ponderando exatamente essa questão há anos. Construir mais devagar e com mais segurança ou voar mais rápido e apostar na manutenção da coordenação. Ele aceitou a aposta. O total movimentado pela frota precisava de verificação independente antes que alguém fora da província de Yunnan acreditasse. Eis o quadro real: nenhum drone individual dessa frota transporta sequer perto do que o número divulgado sugere, e vale a pena deixar isso bem claro antes de prosseguirmos. Nunca se tratou de uma única máquina impossível. Eram 16 máquinas comuns coordenadas em algo que em conjunto representava o impossível. Ao longo de 3 dias, essa frota transportou 180 toneladas de aço e concreto montanha acima em um local sem qualquer estrada. A emissora estatal CCTV confirmou o número e veículos de comunicação internacionais verificaram a informação de forma independente, comparando-a com os registros de construção da própria Yunnan Power Grid. 180 toneladas
equivalem aproximadamente ao peso de 30 caminhões de entrega totalmente carregados, transportados sem pavimentar um único quilômetro de estrada nova e sem derrubar as 2.000 árvores que um corredor de teleférico tradicional exigiria através daquela floresta kárstica. O trabalho que costumava levar um mês foi feito em 3 dias. Trabalho que costumava. Os custos de construção caíram 80%. A necessidade de mão de obra diminuiu 60%. Dez vezes mais eficiente que o método antigo, segundo a apuração da CCTV no local. Mas eis o que a honestidade da situação não esconde: este método não funcionará em todos os lugares. Depende de cargas úteis pequenas o suficiente para serem divididas em cargas do tamanho de um drone de condições climáticas suficientemente calmas para permitir voos consistentes e de órgãos reguladores dispostos a liberar o espaço aéreo sobre um canteiro de obras por vários dias seguidos. Não se trata de um substituto para todos os guindastes em todos os canteiros de obras. Trata-se de um substituto para o caso específico e brutal em que não é viável construir uma estrada. Essa distinção importa mais do que o número principal, e é por isso que os engenheiros e não apenas os profissionais de marketing estão prestando atenção. Para Wang Fengmin, o número MC nunca foi o ponto principal. O objetivo era provar que o transporte aéreo de materiais poderia substituir a construção da infraestrutura necessária para movê-los. Uma aposta que 1 ano antes muitos engenheiros presentes naquela reunião de planejamento teriam discretamente considerado imprudente. Não foi imprudente, era a resposta exata para o problema que sua divisão vinha investigando há anos. E foi essa operação que finalmente a levou às câmeras da televisão estatal, com o país inteiro assistindo. Se isso te surpreendeu, o próximo item de uma lista bem diferente que será exibida neste canal será ainda mais difícil de acreditar. Inscreva-se para não perder nada quando abordarmos o assunto. Nada disso fica restrito a uma única montanha em Yunnan. A verdadeira questão agora é o que acontecerá quando o resto do mundo, com seus setores de serviços públicos e construção, começar a se fazer a mesma pergunta que Wang Fengmin já respondeu. O acesso remoto à infraestrutura não é um problema exclusivamente chinês. Todo o país montanhoso, com rede elétrica, atividade de mineração ou projetos de energia renovável, enfrenta em maior ou menor grau o mesmo dilema matemático. Abrir uma estrada para um local remoto pode custar mais do que o próprio projeto que ela deveria servir e levar mais tempo para ser construída do que a estrutura que fica no final da estrada. Empresas de serviços públicos, desenvolvedores de energia renovável e operadores de mineração em todo o mundo estão acompanhando de perto os números de Yunnan, porque a limitação subjacente terreno íngreme, ausência de estradas e prazos de construção apertados se repete em todos os lugares dos Andes aos Alpes e as montanhas rochosas. A adoção não é simples e não acontecerá da noite para o dia em lugar nenhum. Frotas de drones de carga pesada exigem operadores treinados, espaço aéreo autorizado, estruturas de seguro cujos preços ainda não foram totalmente definidos e aprovação regulatória para a qual a maioria das autoridades de aviação ainda não estabeleceu normas. A Autoridade de Aviação da China agiu mais rapidamente nesse sentido do que quase qualquer outro lugar, em parte porque as empresas estatais de serviços públicos podem pilotar programas em uma escala que poucas empresas privadas em outros países conseguem igualar sozinhas. Vale lembrar um paralelo histórico. O transporte de madeira por helicóptero enfrentou praticamente o mesmo ceticismo na década de 1970, sendo considerado uma novidade cara
Até que o aumento dos custos de combustível e da construção de estradas o tornou o método padrão para alcançar madeira em terrenos inacessíveis para equipamentos terrestres. Foram necessárias cerca de 2 décadas para que essa mudança deixasse de ser uma curiosidade e se tornasse um padrão da indústria. As frotas de drones de carga pesada parecem estar seguindo uma trajetória semelhante, apenas comprimida em anos em vez de décadas desta vez. A verdadeira vantagem aqui não é o hardware em si. Drones de carga não são mais tão difíceis de comprar prontos para uso. A vantagem reside no software de roteamento, na coordenação autônoma de voo e na experiência operacional acumulada de operar 16 aeronaves simultaneamente sem uma única colisão em um penhasco. Esse tipo de conhecimento institucional é muito mais difícil de copiar do que uma ficha técnica. O limite que importava aqui nunca foi político. Era o custo de construir uma estrada para lugar nenhum. E esse limite acabou de ser removido. Para engenheiros de todo o mundo que se deparam com um desafio semelhante em seus próprios projetos. Se a ideia de a engenharia resolver problemas que antes exigiam meses de trabalho e uma pequena fortuna lhe parece fascinante, ela se manifesta de uma forma completamente diferente na maneira como a China consegue construir estádios inteiros com rapidez suficiente para fazer com que as construtoras americanas questionem seus próprios cronogramas. Vale a pena conferir. Pouco nos afastarmos da montanha. A verdadeira implicação aqui é muito maior do que um simples projeto de infraestrutura em um canto da província de Yunnan. A construção em áreas remotas pela primeira vez em cerca de um século não exige mais a construção de infraestrutura apenas para chegar à infraestrutura que se deseja construir. Essa simples mudança altera completamente os cálculos de qualquer engenheiro em qualquer lugar do mundo, que se depara com um mapa onde uma cadeia de montanhas está localizada exatamente onde uma estrada deveria passar. De acampamentos de mineração a parques eólicos, passando pela próxima linha de transmissão de energia que ninguém construiu ainda em países que nunca ouviram falar do condado de Xizhou. E isso diz algo maior sobre cada item desta lista, desde o minúsculo drone de reconhecimento até o espetáculo de luzes com 22 mil drones. Nenhuma dessas máquinas impressiona, pois cada unidade individual é uma maravilha da engenharia por si só. Um drone para pulverização agrícola não é genial. Um drone de carga não é genial. O que é realmente inovador é a camada de coordenação subjacente a tudo isso. O software e a disciplina operacional que permitem que dezenas ou milhares de máquinas comuns atuem como uma única máquina altamente capaz. Se você chegou até aqui agora, entende mais sobre logística de drones de carga pesada do que a maioria das pessoas que escrevem manchetes sobre o assunto para ganhar a vida. O que foi comprovado naquela crista no condado de C2 é simples de afirmar e realmente difícil de exagerar. Uma frota de máquinas individuais comuns, bem coordenadas, pode substituir infraestruturas que antes levavam um mês e uma pequena fortuna para serem construídas do zero. Não porque um único drone daquela frota fosse extraordinário por si só, mas sim porque 16 drones comuns voando juntos em formação cerrada e silenciosamente eram. É porque um homem disposto a apostar seu projeto nessa ideia acabou estando certo. Se isso mudou sua perspectiva sobre o que uma frota coordenada de drones é realmente capaz de fazer, clique no botão Gostei e inscreva-se para não perder as próximas novidades deste canal. Agora quero saber a sua opinião nos comentários. Conforme essa tecnologia continua a evoluir, vocês acham que as frotas de drones eventualmente substituirão completamente as máquinas pesadas em canteiros de obras remotos ou permanecerão sempre como um complemento que só faz sentido quando o terreno não oferece nenhuma outra opção? Estou realmente interessado em saber a sua opinião sobre isso. Li todos os comentários. Até a próxima!